Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos fazer um aprofundamento sobre a política na Grécia Antiga. Então vamos falar sobre a primeira experiência de democracia e quais eram os limites da democracia grega. Vamos lá? Começando aqui então com os nossos objetivos. A ideia é entender a importância dos sofistas para a democracia ateniense e compreender a crítica de Platão à democracia e também a sua defesa da sofocracia. O que será essa sofocracia? Vamos pensar algumas questõezinhas aqui. Então, para a gente começar esse papo, começar essa reflexão filosófica. Você sabe qual é a relação entre política e poder? Mas o que é o poder? Qual é a relação entre poder e força? Quais são os princípios que legitimam o exercício do poder político? Já pensou sobre tudo isso? Então, em geral, as disputas políticas são também disputas por poder. Então, a ideia de poder é inerente à participação, à organização política, ao funcionamento da política. Sabemos que a política é a arte de governar, de gerir o destino da comunidade. Isso tem relação também com o exercício do poder político. É possível dizer que a política trata das relações de poder. Poder é a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. Então, poder tem essa relação com a política, com a participação, a organização, o funcionamento da política. E se a gente parar para pensar bem, o poder é algo totalmente abstrato, né? A gente até cria alguns símbolos para expressar o poder. Uma coroa, por exemplo, uma faixa presidencial, são símbolos que identificam e legitimam o exercício do poder. Porém, poder é essa categoria abstrata. Em geral, criamos símbolos que legitimam o exercício do poder político, como uma coroa, uma faixa presidencial, etc. Mas o exercício do poder pressupõe dois polos: o de quem o exerce e o daquele sobre o qual o poder é exercido. É necessário que haja, para além dos símbolos, convencimento da legitimidade do poder, né? Então, o poder, para ser legitimado, ele precisa passar por esse convencimento daqueles que se sujeitam, que se subordinam ao exercício deste poder, né? Então, que estão subordinados ao poder. Já que o poder é essa categoria abstrata, há alguns princípios, tá? Então, alguns princípios que vão dar essa credibilidade para o exercício do poder. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, numa teocracia, o princípio que dá legitimidade ao poder, ao exercício do poder político, é a ideia de vontade de Deus. Então, num governo teocrático, existe supostamente essa ideia de que Deus quer que aquela pessoa, aquele grupo político exerça o poder. Nas monarquias hereditárias, o vínculo consanguíneo é aquilo que vai legitimar o exercício do poder. Já na aristocracia, a ideia de que o que exerce o poder, ou a pessoa que exerce o poder, é a melhor para aquela função, tá? Então aqui a gente tem alguns princípios que vão dar essa credibilidade, essa legitimidade para o exercício do poder político. E é muito interessante a gente pensar quais são os princípios que dão legitimidade
para o poder democrático. E numa democracia, como é que o poder é exercido? Quais são os princípios que dão a ele credibilidade, legitimidade? É justamente sobre isso que eu quero que vocês respondam nessa questão aqui. Vamos ler juntos? Então, seguindo a nossa reflexão inicial, qual é o princípio que legitima o exercício do poder político numa democracia? Qual é a importância da discussão filosófica a respeito da legitimidade do poder? Responda aí, pense sobre essa questão e a gente já retorna para dar continuidade a essa conversa. E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, qual é o princípio de legitimação do poder nas democracias? Pensaram sobre isso? Se na teocracia é a vontade de Deus, se nas monarquias hereditárias os vínculos consanguíneos, ninguém questiona quando morre a rainha do seu filho tomar o poder, isso não é questionado porque existe um princípio legitimando. Nas aristocracias, essa ideia de melhores, que vai variar de acordo com o tipo de aristocracia, e nas democracias, como é que funciona? Qual é a discussão aí, o problema, o interesse nessa discussão sobre a legitimação do poder político? Vamos lá então para a nossa sugestão de resposta. Numa democracia, o princípio que legitima o exercício do poder é a vontade do povo, daí já a palavra democracia, poder do povo. A discussão filosófica a respeito da legitimidade do poder é importante na medida em que a obediência é prestada apenas ao poder consentido. Como o poder é uma categoria abstrata, é necessário que aqueles que se sujeitam ao poder de outra pessoa ou de outro grupo seja convencido de que este poder é legítimo e de que este poder é justo, tá? Então aí a gente tem uma sugestão de resposta, obviamente a sua resposta não vai estar exatamente como essa aqui, mas é legal que ela apresente as características aí, os conceitos essenciais. Tá? Essa ideia da democracia como poder legítimo vindo do povo. O povo é soberano nas democracias. E uma primeira experiência de democracia é a democracia grega, a democracia ateniense. Essa democracia que cresceu, que aflorou nessa cidade-estado tão importante na Grécia Antiga. Você conhece alguma característica da democracia ateniense? Qual é a diferença entre essa democracia e as democracias modernas? Vamos pensar sobre isso? Então vejam aqui a primeira característica essencial da democracia grega, a democracia ateniense. Ela é uma democracia direta. Por quê? As decisões eram tomadas diretamente pelos cidadãos no espaço público. Então, os próprios cidadãos, aqueles que eram considerados cidadãos, iam até o espaço público debater, discutir política, discutir os assuntos referentes à
polis, a vida na cidade, tá? Qual a diferença com as democracias modernas? As democracias modernas são representativas, então nós elegemos um representante político, nós não vamos diretamente ao espaço da Assembleia. Há algumas experiências aí de participação política direta, uma manifestação, um grêmio de escola, uma associação de moradores, mas institucionalmente a gente escolhe através da representação política. Então, as decisões são tomadas a partir desses representantes. Daí a importância também do voto. Quando você vota num candidato, é como se você dissesse, ó, a partir de agora eu estou dando o meu poder de fala para essa pessoa que vai me representar, certo? Outra característica importante da democracia grega são alguns conceitos bastante fundamentais que aparecem também nas democracias modernas, certo? Primeiro, o conceito de isegoria, a ideia de igualdade dos cidadãos para falar nas assembleias. Então, no espaço de decisão coletiva, todos têm o mesmo poder de fala. A ideia de isonomia, igualdade dos cidadãos perante a lei, isso a nossa Constituição também nos coloca hoje na nossa democracia, todos são iguais perante a lei, isso já aparece no princípio da Constituição Brasileira de 88, e a ideia de isocracia, igualdade dos cidadãos nas condições de acesso aos cargos públicos, certo? Então, poder participar, concorrer, ser um legislador, etc., isso todos tinham essa possibilidade. Obviamente, vamos ver depois que esse conceito de cidadania entre os gregos é muito limitado. Então, aí, um problema da democracia grega, da democracia ateniense, né? Nem todos eram cidadãos, mas os que eram considerados cidadãos gozavam de isegoria, isonomia e isocracia. E a gente tem uma imagem do cidadão ateniense discursando no espaço da Ágora. A Ágora é a praça pública, tá? O espaço de discussões políticas, onde as discussões sobre os rumos, a vida na polis surgiam, essa imagem bem representativa. Quem foram os sofistas? Então, aí, interessante a gente lembrar um grupo de filósofos que dominava muito bem artes importantíssimas para o contexto da democracia grega. Esses filósofos são os sofistas. Então, os sofistas eram considerados mestres da retórica e da oratória. Acreditavam que a verdade é múltipla, relativa, imutável. Os sofistas atuavam como professores itinerantes que viajavam de cidade em cidade, ensinando as artes do bem falar, do convencimento e da persuasão, e cobrando por seus ensinamentos, por tudo aquilo que eles passavam, né? Protágoras foi um dos mais importantes sofistas, certo? Então aí a gente tem um histórico sobre esses filósofos que dominavam muito bem as técnicas do bem falar, retórica, oratória, técnicas de persuasão, de convencimento, essenciais para a participação nos debates políticos. Se a democracia grega era uma democracia direta, falar bem era muito importante, porque ganhava os debates públicos, convencia os demais cidadãos das suas ideias, aquele que conseguia se expressar melhor. E aqui uma imagem de alguns sofistas célebres: Górgias, Hípias, Protágoras, Trasímaco. Nós conhecemos os sofistas muito pelo que o Platão falava a respeito desses filósofos. Esses filósofos acabam aparecendo nos diálogos platônicos, sempre diálogos entre Sócrates e um sofista, um cidadão ateniense, certo? E o Platão era completamente contra os sofistas, então ele tinha uma briga muito grande, porque Platão acusava os sofistas de serem mercenários do saber, malabaristas, manipuladores da verdade. Então eles cobravam pelos seus ensinamentos, viajavam cobrando esses ensinamentos. O Platão achava isso horrível. Além disso, os sofistas, de acordo com Platão, não tinham um compromisso com a verdade.
Daí aquela ideia até do político charlatão, fala muito bem, mas no fim das contas só quer defender os seus próprios interesses, tá? Então essa arte de persuadir pode persuadir tanto para o bem como para o bem apenas daquele que persuade. Já pensou sobre isso? Vamos fazer mais uma atividade para pensar melhor sobre esse tema? Então, a democracia ateniense era uma democracia direta. Isto significa que os próprios cidadãos da polis definiam os rumos da cidade através do debate público. Pesquise em que sentido é possível afirmar que os sofistas acabaram desempenhando um papel fundamental neste contexto. Então, eu quero que vocês falem justamente sobre a importância dos sofistas no contexto da democracia ateniense. Respondam a questão e a gente já retorna. E aí deu certo? Conseguiram pensar então sobre o papel dos sofistas no contexto da polis, da política, da democracia ateniense? Vamos lá então para a nossa sugestão de resposta. Como a democracia grega era uma democracia direta e não uma democracia representativa, falar bem, ou seja, utilizar a linguagem em um discurso persuasivo, era considerado fundamental para vencer os debates públicos. Neste contexto, os sofistas ganharam destaque, já que eram mestres nesta arte. Isso também foi motivo de crítica, já que os sofistas nem sempre estavam comprometidos com uma única verdade. Hoje, o termo sofista tem um sentido pejorativo de desonestidade intelectual. Então, um dos grandes autores, os grandes filósofos da antiguidade eram muito críticos, era muito crítico aos sofistas, era justamente o Platão. Falava que os sofistas eram esses manipuladores da verdade e, de fato, para muitos sofistas, a verdade era relativa. Se você conseguia persuadir, convencer os outros daquela verdade, então aquilo ali passava a valer como algo seguro. E o Platão, obviamente, achava isso um horror, tá? Bom, a democracia ateniense foi uma experiência única e inovadora para a época. No entanto, algumas críticas podem ser realizadas a essa experiência de organização política. A mais evidente é a restrição da cidadania a um grupo muito limitado, restrito de pessoas. Então, na democracia ateniense, nem todos eram considerados cidadãos. Hoje a gente já tem essa ideia de cidadania universal, essa ideia de que todos são cidadãos, gozam dos direitos políticos, direitos individuais, etc. Isso não acontecia no contexto grego, tá? Só eram considerados cidadãos quem? Os homens livres, de pai e mãe atenienses, não estrangeiros, ou seja, nascidos em Atenas. Se nascesse em outra cidade-estado, já não era considerado ateniense, né? Então, se fosse de Esparta, se fosse de Estagira, já tinha restrição a vários direitos dentro da polis Atenas e tinha que ser também maior de idade.
Logo, um grande grupo ficava à parte, ficava excluído da participação política. Quem, né? Então, aqueles que não participavam da política cuidavam da manutenção da vida. São eles as mulheres, os escravos e os metecos são os estrangeiros. Esses escravos, só para a gente entender melhor, a ideia de escravidão na Grécia Antiga é bem diferente das experiências de escravidão que tivemos, infelizmente, dentro do nosso país. Escravidão, nesse caso, muito mais relacionada a dívidas e prisioneiros de guerra, tá? E metecos são os estrangeiros, qualquer pessoa que não fosse da cidade-estado de Atenas já não podia participar da política, não podia participar do espaço público, ficavam restritos ao domínio da vida privada, certo? Então aí algumas críticas que são mais evidentes à democracia ateniense, mas um grande crítico da democracia ateniense foi justamente o Platão. Então, embora a democracia grega fosse uma experiência bem interessante, né? É interessante até para a gente pensar a nossa própria democracia, o Platão via a democracia ali com certos pudores, tá? Por quê? Foi justamente o regime democrático que levou à condenação do seu grande mestre, Sócrates. Então, a partir dessa experiência, ele passa a duvidar da ideia de que a democracia pode ser uma boa forma de organização política. Dentre as principais críticas realizadas à democracia, em Platão, estão a ideia de que a democracia é uma forma de governo corrompida, de que não há um compromisso com a verdade, daí a sua oposição aos sofistas, a ideia de que a defesa das opiniões pode gerar problemas graves à cidade, já que a opinião, a doxa, não é algo seguro, e a ideia de que a democracia, no fim das contas, não é um governo justo. Então, Platão vai tentar pensar um governo totalmente diferente da experiência democrática que ele viveu, né? Essa experiência grega. Ele escreve, então, um livro chamado A República. Esse livro é um dos essenciais dentro da história da filosofia, na Antiguidade Clássica, então ele traz grande parte dos problemas filosóficos que nós abordamos hoje, questões relativas ao conhecimento, à moralidade, tudo aparece lá em A República, e nesse livro ele vai propor a ideia de uma cidade ideal, tá? Então, essa cidade que não existiu, não se realizou, mas que para ele seria uma cidade perfeita. Ele dá a essa cidade o nome de Calípolis. Por quê? Kalos significa belo, beleza, e polis significa cidade, tá? Então, quando ele fala, ele propõe essa cidade ideal, essa cidade utópica, ele quer chegar numa experiência de cidade bela, cidade perfeita. E aí, o que ele vai dizer? A premissa fundamental do pensamento de Platão, nesse sentido, é a seguinte: se as pessoas são diferentes, é justo que elas exerçam funções diferentes no espaço da polis, no espaço da cidade, tá? De acordo com ele, nem todos estão igualmente aptos a governarem a cidade. Então, se as pessoas têm características diferentes, o ideal é que cada qual exerça as funções dentro da cidade de acordo com as características que lhes são mais, como eu posso dizer assim, que se destacam mais nas suas almas. Essa é a ideia, tá? E aí ele vai formular a sua teoria da tripartição da alma. Essa é uma teoria interessantíssima dentro do pensamento platônico. O que ele vai dizer é o seguinte, ó, então cada pessoa tem ali tipos específicos de alma, né? Elas têm a sua alma dividida em 3, mas algumas dessas partes acabam ganhando um destaque maior, né? Acabam aparecendo mais nas características individuais de uma pessoa. Ele vai dividir esses tipos de almas em alma apetitiva, seria a sua alma de bronze, são pessoas que se movem pelo desejo, pela sobrevivência, pelo instinto. Essas pessoas, no contexto da sua cidade perfeita, vão exercer o trabalho da produção, artesanato, comércio, esses trabalhos necessários para a manutenção da vida, do nosso dia a dia, certo? As pessoas com alma de prata são aquelas com espírito mais irascível, ou seja, aquelas que se guiam pela coragem,
pela ira, pelos impulsos, né? Então seriam aqueles nervosinhos dentro da cidade, sabe? Esses devem exercer o trabalho de guarda da cidade, eles seriam os guardiões. E os racionais, aqueles que têm a alma de ouro, são os mais inteligentes, são os conhecedores, né, os filósofos. Então são aquelas pessoas que têm um interesse maior pelo exercício do trabalho intelectual e elas conhecem mais conceitos importantes para o governo da cidade, como, por exemplo, o conceito de virtude, de justiça. Logo, elas devem ser as governantes. Então, vejam só, ele propõe que nessa cidade ideal, em sua Calípolis, cada pessoa vai exercer as funções de acordo com aquele tipo de alma que se sobrepõe às outras, tá? Essa é a ideia. No fim das contas, o que ele está defendendo é a sofocracia. Ele é totalmente contra a democracia, critica a democracia ateniense e vai defender a ideia de que o melhor governante seria o filósofo, sofocracia, o rei filósofo. Obviamente está puxando a sardinha aí para o lado dele, ele era um filósofo, né? Então para ele o melhor governante é aquele que conhece conceitos importantes como justiça, virtude e etc. Esse vai saber organizar melhor a polis e os rumos da polis. Interessante, né? Então, vamos para a nossa revisão. Hoje pensamos vários conceitos bacanas para entender melhor o funcionamento da democracia ateniense e também algumas críticas que podem ser realizadas a essa experiência democrática. Entendemos que existe uma relação inerente entre política e poder. Nas democracias, o princípio de legitimidade do poder é a vontade do povo. A democracia grega foi uma experiência interessante e inovadora de exercício do poder político, mas restritiva, tinha os seus limites. Os sofistas foram importantes na fundamentação do ideal democrático. Platão critica a democracia grega e propõe no seu lugar a ideia de sofocracia, a ideia do rei filósofo. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, desse aprofundamento tão importante sobre a democracia ateniense, os limites dessa democracia, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!